Tá ok? Senso crítico, o que ele diz para nós aqui? Ele fala: por senso crítico nos referimos à capacidade de avaliar ideias, propostas, sugestões, etc. Embora todas as pessoas sejam possuidoras desse atributo, nem todas fazem uso dele num grau elevado. Mas para exercer cargo de liderança é necessário que esse atributo esteja sempre em evidência. Porque uma pessoa sem senso crítico é propensa a aceitar todo tipo de ideias e sugestões sem esboçar reações contrárias. Isso é irritante demais. Nossa, aí o que acontece? Nossa, como isso é irritante numa pessoa. Você não vê verdade naquela aceitação. Ou seja, tudo que vem pra ela, ela aceita. Tudo, sabe? E às vezes tudo, ela diz tá bom, faz só, ela diz tá bom. Nunca tem uma reação verdadeira, nunca tem uma reação que envolva o emocional dela. Na verdade, não dá pra confiar muito nessas pessoas. Não, porque você nunca tem aquilo que a irmã falou do feedback. Que você coloca a questão, né? Se você fala que A tá certo, você fala que B tá certo, ela parece que ela está alienada, né? Se vê concordando com um e com o oposto dele, eu falei, não, tá novo, agora não sei. E às vezes algumas lideranças, elas tomam às vezes essa atitude pensando que estão sendo espertas, pensando que elas estão se livrando de problema, apaziguando as situações. E aí você vê, por exemplo, naquelas características de personalidade, você vê que o fleumático tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque ele é muito conciliador, então ele é muito diplomático, ele não quer, ele evita conflitos. Só que muitas das vezes você não pode pagar qualquer preço para evitar conflitos. Muitas das vezes existe uma situação na qual a pessoa que te trouxe a ideia, muitas das vezes é uma pessoa na qual você confia, em quem você gosta, mas a ideia é péssima. E outra, eu acho que por conta de um conflito é que pode sair uma coisa muito bem pensada. Que pode ser uma grande solução, né? E não uma coisa desde que direcionado. Então, às vezes, surge o conflito. Por quê? Porque, de fato, existe um problema. E aí, com aquele problema e o conflito que surgiu em decorrência dele, vai haver o quê? Discussões. Com as discussões, há a multiplicação de conceitos, como a gente vê Provérbios dizer. Vai a melhor ideia para resolver. Aí, quando as pessoas vão trabalhando, às vezes, o que faltava para motivar as pessoas a pensar era um problema. Às vezes Deus quer, por exemplo, quando você falou disso aí, eu me recordei na hora. Quando Deus, de fato, chegou o momento de tirar Israel do Egito. Israel vai sair do Egito e vai entrar em Canaã, na terra prometida. A gente está colocando aqui como inferência, tá? Não é que está escrito na Bíblia assim, mas vamos fazer uma inferência. Deus vai tirar Israel do Egito. Para Israel sair do Egito não é fácil. Não é fácil, é uma nação escravizada dentro de uma das maiores potências do mundo da época. Era o Egito, a Babilônia e os hititas na época. Eram as grandes potências. Não tinha Roma, não tinha Grécia, não tinha nada disso aí. Pérsia, então, nada disso. Então tinha essas nações. Dentre as nações que tinham, a maior era o Egito. Era a mais poderosa. E justo na nação mais poderosa, Israel estava como escravo. Escravizado lá. Então, para tirar Israel, arrancar Israel de lá, não seria fácil. Não seria assim, de qualquer jeito. Iria demandar uma força maior, né? A força divina, mas também iria demandar um posicionamento por parte deles. Aí é onde entra a situação na qual a pessoa se adapta às coisas. Então, muitas das vezes a situação é ruim, mas o ser humano ele tem uma capacidade extraordinária de se adaptar. E às vezes ele se adapta até ao que é ruim. Ele nem gosta, mas ele se adaptou, ele se acostuma, ele não quer fazer o maior esforço, então ele fica naquela zona de conforto. É um conforto desconfortável, né? Mas ele estacionou ali. Ele fala, não, para eu sair daqui é muito arriscado, então deixa assim mesmo. E aí, só concluir aqui, o que Deus faz? E aí é onde entra a nossa inferência. A gente está trabalhando aqui com uma inferência. O que aconteceu com Israel logo antes dele sair do Egito? O faraó endureceu extraordinariamente a situação lá. A vida deles virou um inferno. Né? Pode ser obrigado, hein? A vida deles virou um verdadeiro inferno no Egito. De modo que não era mais suportável ficar ali. O faraó matando os filhos dele, fazendo eles trabalhar de uma forma totalmente injusta, né? Eles tendo que produzir aqueles tijolos e não era mais fornecido palha para
moldar os tijolos, tinha que procurar a palha, fazer o tijolo, queimar, trabalhar lá na construção, destruindo totalmente com a vida deles. Aí o que acontece? Quando a situação deles se tornou insustentável no Egito, aí a ideia de sair de lá ficou muito mais interessante. Então eu tiro disso uma lição. Às vezes quando Deus quer provocar uma grande mudança, surge um grande conflito, no qual aquela situação que era confortável não presta mais. Aí você vai estar aberto à proposta. Pode falar, pode contar. A gente vê hoje, no dia de hoje, né? As pessoas se acostumam com a situação. Muitas pessoas estão morando na rua, né? Sim. Agora deve ser uma das piores coisas, né? Meu Deus. E as pessoas vezes conseguem lá e acabam voltando novamente. Todo mundo se acostuma Já a vi. ficar na casa. Já vi. Tive algumas reportagens em cima disso aí, né? Meu pai já pegou um mendigo e levou para casa. Morou em casa com a gente. Meu pai é louco. Morou em casa com a gente. E passado um tempo, o cara começou. Meu pai pedia para ele varrer a oficina, pelo menos. Passou um tempo, o cara queria cobrar direitos trabalhistas. E aí, meu pai pegou, pôs ele para fora de novo, porque ele já estava ficando abusado mesmo. E aí ele tentou pôr fogo num carro. Pegou uns papelão, foi lá e tentou pôr fogo num carro. E aí, como o lugar era muito movimentado, as pessoas viram e chamaram a polícia. Aí choveu de polícia lá. Aí os policiais levaram ele, não sei para onde, sumiram com ele. Mas, olha aí, o que é? A pessoa incorporou. Não é que ele está numa situação de rua. Ele virou, de fato, um morador de rua. Ele incorporou toda a ideia do morador de rua. Né? Que nem José estava na casa de Potifar, mas não era escravo. José nunca foi escravo. Nunca se comportou como escravo. José foi para a cadeia, mas nunca foi presidiário. Ele não se comportou como presidiário. José foi para o palácio, mas nunca se tornou uma pessoa subserviente ao faraó. Ele sempre foi o servo de Deus, que ele, desde a época que ele foi separado do seu pai, até a época em que ele encontrou seus irmãos, sempre foi o mesmo servo de Deus. Então ele não deixou as situações em volta dele regerem, dominarem a vida dele. Ele sempre se comportou em coerência com a sua fé, em coerência com a maneira como servia a Deus. Não deixou. Ele não dançou conforme a música. Daniel também não dançou conforme a música. E aí onde as pessoas falam, o homem é fruto do meio. Nem todo homem. Tem homem que muda o meio, transforma o meio onde ele está. E tem a grande maioria que é influenciado pelo meio. De fato, ele está num lugar, está na favela e vira um favelado. Ele começa a fazer tudo que aquelas coisas, né? Se comportar daquela forma, daquela maneira. Agora tem gente que está na favela, mas ele não incorpora aquela questão de ser uma pessoa, vamos dizer assim, que se acostuma, se acomoda com a facilidade. Né? Ele está lá por uma situação de necessidade, mas ele trabalha para melhorar a sua situação. Ele está na favela, mas a favela não está. Não entra nele, né? E é aquela coisa de... Pois é. Aí vai para lá, mas aí começa já a criar uma situação para sair de lá. Para sair. Agora a pessoa que se acomoda fala, não paga aluguel, não paga água, não paga luz. Já faz um gato também na TV a cabo. Fala, não, aqui tá bom de bom. Aí ele incorpora mesmo aquela ideia e fica lá. Até o dia que vem o trator e leva a casa de todo mundo. Aí fala, nossa, que injusto. Você teve 10 anos aí sem pagar aluguel, sem pagar água, sem pagar luz, assistindo TV a cabo de graça na conta dos outros, e você não fez nada. Você não comprou um terreno para quando desapropriar daí você falar, vou sair, mas pelo menos eu fiz a minha casa, né? Tem gente demais esse negócio. Brigando, só a força. Às vezes está um frio de matar, e a pessoa passa com a perua, vamos pro abrigo. Não vou. Porque Por lá quê? tem regra. Tem regra. Tem que tomar banho, tem horário, vai apagar a luz, tem que guardar. Tem regra, ela não aceita nenhuma regra. Exatamente. Aí quer viver de uma forma caótica. Aí a rua para ela tá bom. Uma vez a minha amiga me contou, do trabalho, me contou uma coisa. Sabe uma coisa que você ouve, você fica pensando assim a fundo? Sim. Ela falou que tem um senhor sempre no mesmo horário no metrô, que estava todos os dias pedindo e falando a mesma coisa. Todos os dias. Aí ela falou que sempre ajudava. Chegou um momento que ela falou assim, quer saber? Eu não vou ajudar mais. Porque eles têm problemas, mas eu também tenho problemas. Eu trago público todo dia. Sim. Eu engulo saco de cliente, eu engulo saco de chefe. Eu vou pra casa triste. Sim.
E as pessoas acham que você está bem vestida porque você tem muito os seus pés, mas não, você sofre tanto quanto. Mensagem vitimista, não a sociedade injusta. Tudo bem que existe de fato alguns grupos que abusam, que usurpam mesmo, que se apoderam das situações e criam dificuldade para os demais. Só que não é em todas as situações, não é em todas as circunstâncias. Existem muitas das consequências diretas que são resultado de más escolhas e não da conjuntura geral. Então, quando você vê uma pessoa dessa, por exemplo, ele se acostumou a se vitimizar, ele se acostumou a depender da misericórdia, da pena dos outros. E quando o ser humano ele começa a gostar que os outros tenham pena de si, ele está falido, ele está fracassado. Então, uma coisa é você passar por um momento em que você precisa de ajuda. Aí a Bíblia fala para comunicar aos santos nas suas necessidades. Só que a mesma Bíblia que fala para comunicar aos santos, fala que aquele que não quiser trabalhar, não queira comer. Tem limite também. Exatamente. Então você tem que buscar o equilíbrio entre essas duas coisas. Você está disposto a trabalhar, mas no momento você está passando por dificuldades. Então você vai ter outros irmãos que vão compartilhar com você, para que você tenha um mínimo, para que quando você tiver a primeira oportunidade, você se recoloque, né? Agora, como você falou, a pessoa olha e fala, você está com um celular de marca, né? Um celular moderno, você está com uma roupa boa, você está com um carro, muitas das vezes, ou não está com um carro, mas você tem dinheiro. E a pessoa olha para você e diz, eu sou pobrezinho e você tem essas coisas, você é privilegiado. Só que muitas das vezes aquela pessoa que não tem, ela não aceitaria passar pelas tribulações que você passa, para você ter acesso ao que você tem, né? Você aceitar desaforo, muitas vezes, né? Você ter que ter compromisso. Quem são os heróis da sociedade? São as pessoas que acordam todos os dias no seu horário e cumprem a sua carga horária todos os dias, querendo ou não querendo, com chuva ou com sol, né? Às vezes até doente, mas mesmo assim vão, trabalham. Esses são os heróis da sociedade. Mas esses aí não tem lugar, né? Ô, Júnior, Pode falar. isso é muito interessante, porque No Rio Grande do Sul, um advogado previdenciário bolou um esquema num municípiozinho lá do interior. Cortar, decepar o dedo mindinho. Aí começou a chegar um monte de processo pedindo pensão vitalícia por dedo decepado. Aí dizendo que foi no trabalho com a enxada, decepava o dedo, só acertava o dedo. E aí um monte de processo. Aí o Ministério Público foi para cima, investigar. Que negócio é esse? Um monte de processo mesmo. Quando viram, descobriram o esquema. O advogado previdenciário falava com os caras, se você tiver a coragem de você decepar o seu dedo, a gente anexa o processo e você fica aposentado vitaliciamente. Aí onde você vê a baixeza da natureza humana. Como existem pessoas... Aí onde você... Olha só, isso aqui está tudo dentro de senso crítico. Está tudo dentro de senso comum. Sabe qual é o nosso maior erro? A gente tem dois erros. Um é a questão de você projetar. O que é esse projetar? Você tanto projeta positivamente como negativamente. Quando você projeta negativamente, você pega os seus defeitos e reflete nos outros. Então, muitas das vezes você tem uma falha de caráter, e aí naquela falha de caráter, você acha que todo mundo tem a mesma falha de caráter. Fala, nessa situação eu faria isso, se eu tivesse oportunidade. E eu tenho certeza que eles fariam também. Porque você projeta isso nas pessoas. E às vezes, essa maldade que você tem, essa falha, essa perversidade que você tem nessa área, não necessariamente o outro também tenha. E é onde a pessoa olha e fala, mas claro que ele é soberbo, eu sou. Claro que ele é arrogante, eu sou. Se eu tivesse isso que ele tem, eu seria arrogante, eu pisaria em todo mundo. Mas o que acontece? Esse é um problema seu, não um problema dele. Ele tem, mas ele não tem essas falhas de caráter que você tem em relação à arrogância. Agora, do jeito que você projeta defeitos, você também projeta qualidades. Você fala assim, mas que absurdo, eu nunca faria isso. É uma coisa louca, eu nunca cometeria algo assim. Claro que você não cometeria, você não tem esses defeitos, mas você projeta suas qualidades também na pessoa. E quando É você estende a mão a alguém que você recebe isso? Nossa. Aí onde entra a questão, senso crítico, que ele coloca ali, ó. Lembrando que a crítica pode ser construtiva ou destrutiva. O líder precisa colocar-se acima das meras opiniões e dirigir a todos mediante a luz da Bíblia. E a Bíblia também é análise, né? Por isso que eu coloquei senso comum logo abaixo. Por quê? Você
muitas das vezes você analisa as coisas, e aí onde vamos colocar a palavra preconceito. O que é pré-conceito? Preconceito é um conceito formado antes de você analisar as coisas. É pré-conceito. Você chega uma questão e você já dá uma resposta, sem você ter analisado previamente. Por quê? Você tem um preconceito em relação àquilo, um conceito previamente formado. Só que esse conceito pode se confirmar ou não. E é onde, a partir dessas duas ideias de projeção, negativa ou positiva, você forma um preconceito. E aí você diz, não, um preconceito positivo ou negativo. Não, essa pessoa não faria isso. Talvez fizesse. Eu acho que o preconceito traz sempre uma garantia, uma chance de repensar até você chegar no conceito. Exatamente. E é onde, o que você precisa fazer? Você precisa analisar as coisas a partir dos fatos e das evidências. A pessoa chega para você e fala, olha, você pode até ter tido uma primeira impressão, mas eu vou esperar para ver se confirma. Aí onde eu vou analisar. Olha, eu não gostei dessa pessoa. O jeito dela, muito diferente de mim, uma visão de mundo muito diferente. Mas vamos ver. Vamos dar uma chance. Vamos ver como ela se comporta. Aí você vai analisar para ver se aquilo se confirma ou não. E aí você vai começar a ver os indícios. Por exemplo, o funcionário viu um indício. Por que essa pessoa está fazendo isso com o corpo dela? Ela está tramando. E aí, a partir dali, você tem que colocar uma vigilância cerrada em cima dela. Para você escrutinar todos os seus passos. Porque ali você começa a colher as evidências. Daqui a pouco se você não fizer assim, você vai ser pego de surpresa. Quando você vê, a pessoa já armou tudo para cima de você. E a outra, a pessoa chega a você e fala, não gostei dessa pessoa. Mas se você não gostou dela, né? Às vezes as pessoas até dizem, nossa, eu sou sensitiva. Quando a pessoa não presta, eu já sinto logo. Porque você é médium? Você tem uma bola de cristal? Né? Isso não existe, meu irmão. Você, muitas das vezes, o que acontece? Aquela pessoa é muito diferente de você, ou às vezes aquela pessoa tem um traço semelhante a alguma outra pessoa que te prejudicou. Então, uma pessoa com aquelas características, era uma pessoa extrovertida, era uma pessoa gorda, era uma pessoa de determinada cor, ou uma pessoa que usava determinadas roupas, e ela te causou um mal. Quando vem uma outra pessoa que lembra, que remete àquela, o teu subconsciente já dispara. Né? Olha, cuidado, é um risco, é um perigo. E aí você já vê ela negativamente. Só que o que acontece? Aquilo não necessariamente é verdade, aquilo é um preconceito que tem que ser, primeiro, contido. Então você segura a onda. Fala, não, eu não gostei dela, mas eu vou dar uma chance a ela. Eu vou analisar para ver o que ela vai me mostrar. E a partir dali você vai ou mudar a sua impressão sobre ela, ou vai dizer, não, batata, estava certo, essa pessoa não presta. Nesse caso, pastor, a questão dos haitianos lá, acho que foi uma época que estava bem visível isso, né? A mídia sempre passava como as pessoas que precisavam de ajuda, carentes, refugiados. Aí a gente compra aquela ideia de que... Contaram uma história tão triste que eu chorava. Aí. Uma não chorou, mas eu sofri. Tá vendo? Depois chorou. Que de fato precisam de ajuda. Precisam. Sim, precisam. Só que o que acontece? Nem todos... Não é porque você tem uma ilha chamada Haiti que passou por um terremoto e aquelas pessoas perderam suas casas... Não foi isso que tornou todos eles pessoas honestas e corretas. E nem tornou todos eles pilantras e safados. Então, do jeito que caiu a casa do safado, caiu a casa de uma pessoa honesta, uma pessoa digna que merecia uma ajuda. Tanto que, se a gente buscar, tem casos de pessoas que foram ajudadas, se tornaram grandes, se ergueram, né, e estão aí ajudando outras pessoas. E tem um número enorme de casos de pessoas que eram só pilantras, que perderam a casa lá e vieram para cá, uma vez que houve uma facilitação para eles virem para cá. Que nem os venezuelanos. Não é porque eles estão sofrendo lá que são todos bonzinhos e corretos. Tem muito ladrão vindo para cá, tem muito desonesto vindo para cá. Então o que acontece? Nem é ter uma projeção positiva nem negativa, é analisar e ver o que ele mostra. Ô Júlio, mas eu vou dizer uma coisa. Vai dizer que é alguma coisa, mas na verdade é só conversa. Veja, senso comum diz, é um tipo de conhecimento que vamos acumulando no nosso dia a dia. Trata-se de um conhecimento intuitivo e espontâneo, de tentativas e erros que construímos na nossa vida diária. Sem esse conhecimento seria muito complicado viver. Exemplos, a dona de casa, que ele coloca aí, né, que administra sua casa. Ele também coloca, quando alguém em casa reclama de problema no fígado, ela faz um chá de boldo. Então, ela tem um conhecimento prático da vida, né, de resolver coisas corriqueiras, coisas do dia a dia. Então, ela tem um senso comum.
Esse senso comum é uma construção que a gente faz a partir das experiências de acertos e erros, e que na maturidade vai ser um arcabouço, né? Ou seja, uma coleção de informações que se tornam muito úteis, que fazem você, ao olhar, ao perceber determinadas situações, comparar com outras já vividas e trazer a partir daí uma análise mais aprofundada. Por exemplo, você vê determinada pessoa com um comportamento e você se lembra que pessoas semelhantes a ela, com aquele comportamento, deram tal resultado. E aí, a partir desse momento, você poderia agir com preconceito. Você fala, olha, tá aqui, essa pessoa é semelhante àquela outra, com quem eu tive essa experiência. E aí eu vou já pré-julgá-la. Tá vendo? Ela vai agir assim. Isso é um pré-julgamento. Agora, quando você olha a pessoa, vê que ela tem aquele comportamento, mas você espera. Não, eu vou ver se confirma. Se ela de fato vai agir dessa maneira. Aí você vai esperar. Se ela começar a dar indícios que vai realizar as mesmas coisas, você já sabe. Ah, essa pessoa, semelhante àquela outra, também é um pilantra. Começou a enrolar. Começou a mentir. Começou a enganar. Fala uma coisa, amanhã é outra. Ah, já sei o que é. Já vi desses. Já vi alguns desses aí. Então você tem um histórico. Através desse histórico você vê as pessoas, você analisa e você já consegue começar a discerni-las. Agora o que acontece? Esse discernimento tem que ser feito com cuidado, para que você não faça um pré-julgamento, né? Um preconceito. E aí você tire conclusões antes dela comprovar. Então primeiro você tem que analisar. Ela começou a dar indícios, atenção. Atenção, começa a ver os comportamentos. Uma vez que ela começa a se encaminhar para determinado comportamento, você já tem informações suficientes. Você fala, não, eu já sei o que é isso aí, eu já vou me proteger, já vou me resguardar em relação a isso aqui. Então o senso comum é muito importante, observar. O tolo é sempre a pessoa que sai prejudicada, porque ele não observa nada. Ele acha que todo mundo é bom. Tinha uma menina no meu trabalho, eu almoçava com ela, e ela não era do meu setor, então eu não ficava sentada na mesma sala, não convivia com ela no horário de trabalho. Só que na hora do almoço, ela constantemente deixava as coisas cair, quebrava, ou esquecia, derrubava o celular. Aí, quando essas coisas aconteciam, ela sempre falava, eu sou cabecinha de passarinho. Rapaz, caramba, hein? Não, mas não, foi batata, né? Ela mesmo profetizou e cumpriu. Veja só, né? Aqui ainda sobre bom senso, que eu quero trazer, ó, bom senso. O bom senso é a boa medida entre o entusiasmo e a prudência. Assim, o líder requer instigar em seus liderados esse espírito prático e analítico. Veja, o bom senso, forma sensata e equilibrada de decidir e julgar, razoabilidade, prudência, forma de agir que não é afetada pelas paixões, que se pauta na razão e no equilíbrio, de acordo com os padrões e a moral. Eu não faria isso por uma... Aí coloca aí uma frase que ele ia continuar como exemplo, mas não tem problema, isso aí já é suficiente. Então você pega lá o senso comum, que é o acúmulo de informações ao longo da vida, né? Quando chega na maturidade, você tem aquela experiência de vida. Mas isso para quem? Para quem tem percepção. Quem sabe observar as diversas experiências e tirar delas ensinamentos, aprendizagem. Mesmo experiências ruins. E sabe tirar um aprendizado para a sua próxima ação. E é onde entra aquilo do começo da aula, de inteligência. Saber escolher entre uma coisa e outra, né, a partir dessas experiências. Então, pegando lá o senso comum e acrescentando aqui na área onde fala de bom senso, é onde você tem que equilibrar tanto essa questão analítica quanto a questão do otimismo. Então, no otimismo, você fala, não, eu não vou projetar uma negatividade em todas as coisas. Que nem a pessoa fala, não, ninguém presta. Calma aí, meu irmão, não é bem por aí. Então, porque você teve algumas experiências, você vai colocar todo mundo no mesmo saco? Não é assim. Calma, né? Analise, deixa a pessoa primeiro mostrar. Então, você tem que ter um pouco disso, um pouco de entusiasmo em relação às coisas, esperar algo bom, esperar algo positivo, mas um entusiasmo não ingênuo, um entusiasmo analítico, no sentido daquilo, olha, ninguém todos são inocentes até que se prove culpado. Presunção de inocência. Olha, não vão ter todo mundo como criminoso, vai. Então, mesmo que a natureza humana é perversa, é caída, mas vamos dar o benefício da dúvida. Né? Apareceu lá, tal, chegou, tem todo um jeitão, tem todo
traquejo, uma coisa assim meio estranha, mas vamos dar o benefício da dúvida, vamos observar, aí onde entra a questão analítica, né? O bom senso, vamos analisar e ver o que ele nos mostra. Vamos ver os outros sinais que ele nos dá. Tem até uma experiência boa de um irmão que foi para a praia com 2 filhos e ele não sabe nadar. E os filhos entraram na água e aí começaram, se empolgaram, né? Foram mais para dentro e a onda levou. Né? Veio a ressaca e levou. E a pessoa viu naquele desespero e tal, e vai se afogar, vai se afogar. E quando ele tinha chegado na praia, ele passou por alguns surfistas com cabelo comprido e tal. Ele falou, esses vagabundos aí, esses caras não servem para nada, esses caras são uns vagabundos. Já pensou logo tudo isso aí. São os vagabundos, estão aí, ficam nessa praia aí conversando besteira, com prancha de surf e tal. São imprestáveis, já pensou logo tudo isso aí. Aí sentou e os filhos naquele aperreio, naquele sufoco, aí ele foi para tentar salvar, só que ele também não sabe nadar. E aí ele é o terceiro já, ia se afogar 3. Quem foi salvar? O imprestável do surfista foi quem entrou lá e nadou, resgatou eles. Aí ele falou, foi uma lição para mim. Eu tomei uma lição dessas no ônibus outro dia. Eu sentado no ônibus e tinha umas pessoas paradas assim, conversando besteira. Aí eu falei, já fiquei preocupado. Essas pessoas aí, né, essa aparência e tal, conversando esses assuntos, eu já fiquei meio ressabiado. E aí eu saí. Chegou o meu lugar, eu levantei e fui para a porta para descer. Quando eu fui para a porta para descer, uma daquelas pessoas que eu estava preocupado com elas, bateu no meu ombro e falou, a sua carteira. Tinha caído. E aquelas pessoas com quem eu estava preocupado foi que pegou minha carteira para me entregar. Então é por isso que a gente tem que ter o senso comum de acumular informações, mas dosado com bom senso. Ou seja, de analisar. Não ser tão pessimista, mas também não ser ingênuo. Né? Ter uma visão, dar pelo menos o benefício da dúvida. Deixa pelo menos a pessoa mostrar se ela se confirma, né, em relação a essas minhas impressões, ou se na verdade eu estou equivocado, e na verdade ela não é assim. Às vezes a pessoa, até colocando essas questões, por ela estar em determinados ambientes, ela até absorve certas características, certos jeitos de falar. Que nem se a pessoa está em determinado ambiente, se ela for muito diferente, ela dá destaque. Então o que ela faz? Ela adota certos jeitos, certos maneirismos. Por quê? Até de forma de se proteger. Para ela passar, que nem Jesus disse, né? Ser simples como uma pomba, né? Ser imperceptível, mas astuto como uma serpente. E aí muitas vezes a pessoa acaba absorvendo aquelas características, e aquelas características, pelo seu senso comum, te dizem que aquela pessoa são perigosas. Eu digo para você, não deixe de pensar isso, são as suas experiências, mas dê também o benefício da dúvida. Analise, deixe que a pessoa mostre para você se ela se confirma naquelas impressões, ou se na verdade ela é diferente. Ela até parecia ser, mas ela não é assim. Então, Júnior, pode falar. Voltando ao assunto, é interessante. Até hoje. De fato, tem umas boas por aí, mas você nunca se deparou com elas, a pessoa tem o direito de se sentir assim e se precaver. Ela vai se proteger mais. Tem direito. Exatamente. Ela vai ser mais desconfiada, ela vai se proteger mais, e aí é as informações que ela tem. Não, e as experiências que ela de fato teve. Exatamente. A maioria não, tem que ser, não tem jeito. E é o que acontece, é essas experiências que fornecem para ela as informações. Então é a maneira como ela vê o mundo, porque foi o que o mundo mostrou para ela. Você pega uma pessoa não foi ninguém que disse. Do contexto de guerra, o que ela conhece, pessoas decapitadas, mortas, bomba explodindo, a visão de mundo dela é esse. Então ela sempre está preocupada com esse tipo de coisa. Você pega uma outra pessoa da Alemanha, vivendo num lugar tranquilo, lindo, maravilhoso. Ela nem se prepara para isso. Às vezes ela vai para um lugar de risco, ela nem se protege. Porque aquilo para ela é fora dos padrões. Então, são as informações que ela recebeu. Pode falar. Se você foi madura com ela. Porque se você for responsável só com quem você gosta. Então o que acontece? Você foi madura. Não, a gente não, mesmo que a gente não se goste, mas eu respeito. Eu respeito, trabalho de forma honesta e tal. Agora, muitas vezes a pessoa, ela espera algo de você que ela não fornece. Então, ela quer que você goste dela sem ela dar motivos para você gostar dela. Não tem condições. Ninguém gosta dela. Não tem situação. Ela pergunta por que as pessoas não gostam dela, só que se disser, ela não vai aceitar. Então, meu irmão,
não vai ter solução. Eu não quero nem que ela pergunte. Exatamente, porque vai ser pior, né? Mas eu vou concluir por aqui algo, que já deu 10, já passou de 10 até, tá ok? Então vamos encerrar e da próxima aula a gente continua com essa questão da escolaridade, tá? Página 54, então, questão de escolaridade, conhecimentos gerais, progressividade e capacidade de comando. E a gente passa para o próximo capítulo já, tá? Então, caminhamos até a 54. Segunda-feira tem aula? Segunda-feira tem aula.